Certo, pessoal, na aula passada nós aprendemos como movimentar e também como registrar um imobilizado que faz parte do ativo fixo. Estamos a falar um imobilizado que faz parte do ativo não corrente. Nós temos aqui, nós primeiro debitamos a conta 11, subsequentemente, todo mundo sabe que quando nós estudamos sobre o plano geral de contabilidade que a classe 1 existem várias contas, certo? Uhum. Temos a conta 11, 12, são contas do primeiro grau. Temos a conta 11, 12, 13, 14, 18, certo? Uhum. Então, sempre que nós tivermos um aumento nessas contas, nós debitamos, certo? Já estudamos sobre a regra de movimentação das contas, então é básico. Então, nós temos aqui o registro do nosso imobilizado, nós debitamos a 11 e creditamos a origem. Sempre quando a aquisição do imobilizado for a pronto pagamento, certo? Isso significa que nós fomos, de facto, realizamos a compra desse imobilizado. Então, debitamos a conta do nosso imobilizado e creditamos a origem, 43 ou 45. E quando nós compramos, quando nós realizamos uma aquisição de imobilizado a prazo, significa que nós fomos comprar o imobilizado e não pagamos. Ou seja, temos uma dívida com o nosso fornecedor. Estamos a falar de fornecedor de imobilizado, não estamos a falar sobre fornecedor de existências. Entendido? Então, pessoal, sempre que nós compramos um imobilizado a crédito, ou seja, a prazo, compramos e não pagamos, nós movimentamos dessa forma. Nós debitamos a conta 11 e creditamos a conta 37.1. Por quê? Porque é a conta que nós já estudamos sobre o plano geral de contabilidade. É a conta 37, outros valores a receber e a pagar. Nós já estudamos que essa conta 37 é uma conta mista, ou seja, é uma conta com dupla natureza. É uma conta do passivo e do ativo ao mesmo tempo. Certo? Mas isso tudo vai depender da operação. Se nós tivermos um crédito, significa que temos um passivo. Se tivermos um débito nessa conta, significa que temos um ativo. Então, mas aqui na nossa movimentação nós temos um crédito, que significa que nós temos uma dívida com o fornecedor, temos um passivo. Nós temos aqui a 37.1, compras de quê? Imobilizado. Nós temos a 37.1.1, corpóreo, incorpóreo e financeiro. Sempre que nós estivermos a comprar um imobilizado corpóreo, registramos na 37.1, incorpóreo 37.1.2, financeiro 37.1.3, certo? Normalmente, pessoal, essa é a forma que nós registramos sempre que nós estivermos a fazer a prova. Mas hoje nós propriamente vamos estudar uma forma muito diferenciada, uma forma que os contabilistas de verdade utilizam para fazer movimento na contabilidade da vida real. Nós temos aqui, o que é que eles fazem? Quando estão a comprar, estamos a falar de aquisição de imobilizados fixos, certo? Do ativo não corrente. Essa conta 37.1 são compras de imobilizados fixos, não de existências. Imagina que a nossa empresa tem atividade social, comercialização de equipamentos informáticos. Nós não vamos utilizar essa conta 37.1 para registrar as nossas existências. Essa conta destina-se apenas para registrar os ativos fixos, os ativos não correntes. Que serão vendidos. Pessoal, nós utilizamos essa conta 37.1, compras de imobilizado, apenas para registrar o quê? Ativos fixos, ativos não correntes. Aqueles ativos que permanecem na posse da empresa por longos períodos e que não se destinam à venda nem a serem comercializados, certo? Estamos a falar de ativos não correntes que permanecem na empresa por longos períodos e que a empresa utiliza esses ativos fixos para a sua utilização corrente, dia a dia. Entendido? Nós já estudamos sobre isso quando nós estudamos sobre o plano geral de contabilidade. Exemplo, pessoal. Se a nossa empresa tem atividade social, a comercialização de equipamentos informáticos, estamos a falar de equipamentos informáticos, estamos a falar de computadores, impressoras, tablets, esse tipo de coisa. Esses computadores, nós não vamos registrar, não vamos utilizar a conta 37.1, compras de imobilizado. Por quê? Porque não são imobilizados, são existências. Nós já estudamos qual é a diferença entre imobilizado e existências. Nós vamos utilizar uma outra conta. Lembrando que essa conta 37 é quando estamos a comprar imobilizações corpóreas, incorpóreas do ativo não corrente. Já essas existências fazem parte da classe 2. A nossa empresa do exemplo que comercializa equipamentos informáticos. Essa compra desses equipamentos para venda, entendido? Fazem parte da classe 2, existências. É por isso que nós temos aqui a conta 21, compras. Quando estamos a falar em compras, estamos a falar em compras de quê? Matérias-primas,
Subsidiárias. Estamos a falar de compra de mercadoria, estamos a falar de... quando estamos a falar de consumíveis também, imagina que a nossa empresa, vamos comprar guardanapos, esse tipo de coisa, são consumíveis. Nós primeiro temos que registrar na conta 21, entendido? Uhum. São compra de consumíveis, registramos na compra 21, depois creditamos a 21 e debitamos aqui a 22, e depois da 22, nós creditamos a 22, enviamos para, creditamos, debitamos na conta de custo. Essas contas 21, 22, principalmente 21, 22, são contas que nós teremos um saldo nulo, entendido? Mas depois vamos estudar sobre isso. Nosso foco aqui são imobilizações corpóreas. Então, isso, pessoal, nós temos aqui o esquema como os contabilistas de verdade registram um ativo fixo. Sempre que uma empresa compra, estamos a falar do ativo não corrente, ativo fixo, primeiro, registrar a dívida com o fornecedor. O que é que eles fazem? O que é que os contabilistas fazem? Registrar a dívida com o fornecedor. Imagina que nós fomos comprar um televisor. Uhum. Debitamos a conta 11, né? Uhum. Debitamos a conta 11, 100. E creditamos a origem. 37,1. Uhum. Certo? Certo. Essa conta, qual é o nome dessa conta? 37,1. Compras de imobilizados corpóreos. Uhum. Certo? Como nós já vimos no plano geral de contabilidade. Então, nós temos aqui um débito e um crédito. Isso significa o quê? Significa que nós temos uma dívida ainda com o fornecedor. Uhum. Como está aqui escrito, registrar a dívida com o fornecedor de imobilizado. Primeiro nós registramos a dívida e só assim nós fizemos o quê? Segundo, fazer o pagamento de acordo com as contas de pagamento 43 ou 45 e anular a conta 37. Então, se nós estamos a fazer o pagamento, vamos creditar a conta 43 ou 45, 100, e debitamos a conta 37,1. E a conta 37,1 terá um saldo nulo. Uhum. Ao contrário que nós aprendemos na escola, o pagamento nós não fizemos diretamente na conta 11, certo? Certo. Mas nós fizemos o pagamento na conta 37, a débito, certo? Uhum. Dúvida? Sim. E quando nós compramos o imobilizado a prazo, a forma de movimentar é a mesma. Debitamos a 11 e creditamos a 37. Significa que nós temos uma dívida com o fornecedor ainda. Então é isso, pessoal. Essa será a nossa aula 22. Vamos fazer um exercício de compras de ativos fixos. Eu sou o Presley. Nós temos aqui informação. Qualquer empresa, independentemente da sua natureza, agrícola, industrial, comercial ou de prestação de serviços, necessita de possuir no seu patrimônio, de forma contínua e permanente, um conjunto de elementos que garantem o seu respectivo funcionamento nas melhores condições. Pessoal, nós entendemos aqui que todas as empresas, não importa se forem empresas industriais, agrícolas, prestadoras de serviço, necessitam de um conjunto de ferramentas, ou seja, de um conjunto de imobilizados fixos para o correto funcionamento das suas atividades. Imagina que nós temos uma empresa de qualquer tipo de empresa, certo? Imagina que nós temos uma empresa que presta serviços. Nós prestamos serviços a nossa empresa presta serviço de barbearia. Certo? Então, na nossa empresa, na nossa barbearia, nós teremos o quê? Máquinas de cortar o cabelo, certo? Teremos espelhos, teremos cadeiras, mesas, ar-condicionado, certo? Teremos televisor. Todos esses imobilizados são considerados como imobilizados fixos, não se destinam à venda nem à comercialização, certo? Então, nós temos aqui a informação, está muito fácil, muito simples. Ou seja, as empresas precisam possuir no seu patrimônio de forma contínua e permanente. Contínua e quê? Permanente. Temos aqui duas palavras interessantes, contínua e permanente. Nós esperamos utilizar o espelho na nossa barbearia de uma forma contínua e permanente, certo? Um conjunto de elementos que garantam o seu respectivo funcionamento nas melhores condições. Muito fácil, muito simples. Estamos a falar do ativo não corrente. Este conjunto de elementos destinados a servir de forma duradoura à empresa constituem as imobilizações ou ativo imobilizado, certo? São elementos que se caracterizam essencialmente pelas seguintes particularidades. Agora nós vamos falar sobre os elementos que caracterizam... Agora, pessoal, agora nós vamos estudar os elementos que caracterizam um imobilizado corpóreo, um imobilizado do ativo não corrente. Pessoal, lembrando que nós já estudamos sobre isso quando nós estudamos sobre o Plano Geral de Contabilidade. Primeiro, não se esgotam com a primeira aplicação.
Pelo contrário, permanece duradouramente à disposição da empresa, contribuindo para que ela atinja os objetivos pré-definidos em prazo superior a quê? A um ano. Então, se nós compramos o espelho para a nossa empresa, é uma aplicação que nós fizemos, que nós realizamos, que não se esgota de uma forma, não se esgota com a primeira aplicação, certo? Uhum. Compramos a mesa, nós não esperamos que a nossa mesa dure apenas uma semana, Uhum. mas que permaneça, que permaneça de uma forma duradoura na nossa empresa. Então, estamos a falar de ativos não correntes. E também que o espelho, as mesas, o ar-condicionado são elementos patrimoniais que nós esperamos que permaneçam na nossa empresa por longos períodos. Uhum. Pelo menos por período superior a um ano, certo? Uhum. Dúvida. Sim. Segundo, não se destinam nem à venda, nem à transformação. Os ares condicionados, as mesas, os espelhos da nossa barbearia não se destinam à venda, nem à transformação. Mas por que nós vamos transformar um ar condicionado? Uma mesa? Faz sentido? Não. Se nós comprarmos para registrarmos como ativos fixos, ativos não correntes, para a utilização normal ou corrente da nossa empresa, não faz sentido que nós transformemos esses elementos patrimoniais. Então, nós temos aqui, imagina que nós estamos... pessoas que a barbearia, agora nós estamos em uma outra empresa. A nossa empresa tem atividade social, comercialização de roupas. Nós temos aqui as roupas. Essas roupas nós vamos considerar como o quê? Como ativos, certo? Agora, o que é que nós precisamos saber? Precisamos saber se essas roupas fazem parte do ativo não corrente ou do ativo corrente. Estamos a falar de existências. Já os armários, os cabides, Os manequins. os armários, cabides, manequins, são considerados como ativos não correntes, certo? Porque vão Não correntes ou correntes? não correntes. São considerados como ativos não correntes. Por quê? Porque permanecem na empresa por longos períodos e não se esgotam com a primeira aplicação, certo? Essa diferença, a diferença é essa só, muito simples, muito fácil. Quando nós queremos comprar um ativo fixo, uma mesa para a nossa empresa comercial, consideramos que estamos como um ativo não corrente. Quando queremos comprar as roupas para comércio, para nós vendermos, consideramos como um ativo corrente. Assim, as imobilizações corpóreas incluem o quê? Os bens detidos com continuidade ou permanência pela empresa e que não se destinam a ser vendidos ou transformados no decurso normal das operações da empresa, quer sejam de sua propriedade, quer estejam em regime de locação financeira. Entendido? Pessoal, uma informação muito importante. As imobilizações corpóreas incluem o quê? Os bens. Bens detidos com continuidade ou permanência pela empresa, como nós já explicamos. Pessoal, temos aqui também o regime de locação financeira, que nós já explicamos, embora de uma forma muito pequena, né? Explicamos todos os bens que fazem parte do regime de locação financeira, também consideramos como ativos não correntes. Entendido? Entendi. Pessoal, lembrando mais uma vez que nós não estamos a estudar sobre amortizações e amortizações, nós estudaremos em breve. Estamos a estudar apenas sobre o ativo fixo, não estamos a estudar sobre as contas da classe 2, existência, estamos a estudar apenas as contas, ou seja, estamos a estudar apenas em imobilizações corpóreas do ativo não corrente da classe 1. Desta forma, resultam três características fundamentais de que gozam as imobilizações. Primeiro, posse. Segundo, a permanência. Terceiro, a indispensabilidade. A posse. Só se podem classificar nesta rubrica imobilizações de uma empresa os bens de que é proprietária. A permanência. Esta característica permite distinguir a imobilização da existência, enquanto as existências se destinam a ser vendidas após a sua transformação ou aquisição. As imobilizações não se destinam à venda, mas a ser utilizados de uma maneira durável, como meio de produção. A indispensabilidade. O papel desempenhado pela imobilização é determinante, porque, sem adequado ativo fixo, os bens não serão produzidos. Então é isso, pessoal. Primeiro temos a posse. Para nós considerarmos um ativo fixo, a empresa tem que ser proprietária desse ativo fixo. Ou seja, a empresa tem que ter 100% de posse dessa imobilização, que faz parte do ativo não corrente. Certo? Temos o ponto 2, a permanência, que diz:
Esta característica permite distinguir o quê? Imobilização da Como, existência. como eu já disse, a permanência de um imobilizado na empresa vai diferenciar se o imobilizado, se o ativo faz parte do ativo não corrente ou do ativo corrente. Como nós já vimos, a diferença está no tempo e do objetivo desse imobilizado. Se nós compramos um imobilizado para servir nas nossas atividades da nossa empresa, estamos a falar da prestação de serviço ou imobilizados do ativo fixo que façam parte da classe 1, nós consideramos como imobilizações do ativo não corrente. Isso está relacionado com a permanência. A classe 1 estamos a falar do imobilizados que permanecem na empresa por longos períodos, e da classe 2 estamos a falar das existências. Existências são imobilizados que nós compramos para serem revendidos ou consumidos, certo? É como está aqui na nossa teoria. Enquanto as existências se destinam a ser vendidas, estamos a falar de existências como nós demos exemplo da nossa empresa comercial, as existências destinam-se a serem vendidas. Já as imobilizações corpóreas não, certo? Imobilizações corpóreas, ou seja, já as imobilizações do ativo fixo não, a serem vendidas. Após a sua transformação ou aquisição, sempre que se nós estivermos a trabalhar numa empresa industrial, sempre que nós produzirmos uma determinada existência, significa que nós posteriormente será comercializada, certo? Aqui a transformação estamos a falar sobre empresas transformadoras. Já a aquisição estamos a falar sobre empresas comerciais. Sempre que nós compramos um produto com o objetivo de ser revendido, nós consideramos como existências. As imobilizações não se destinam à venda, mas a serem utilizadas. Pessoal, nós temos aqui outra informação muito, muito importante sobre as imobilizações do ativo não corrente. Sempre que estivermos a falar sobre imobilizações, estamos a falar do ativo não corrente. Pessoal, lembrando que ativo não corrente e ativo fixo são a mesma coisa, são sinônimos, certo? Avançando, as imobilizações não se destinam à venda. Como nós já demos exemplo, que nós compramos a mesa, nós não temos o objetivo de vender essa mesa. Mas essa mesa servirá para dar suporte às nossas atividades correntes, nosso dia a dia. As imobilizações não se destinam à venda, mas a serem utilizados de uma maneira durável, como meio de produção. Certo? Pessoal, quando estamos a falar sobre a produção, tanto faz. Estamos a falar sobre empresas que produzem. Imagina uma empresa que produz, existem várias máquinas. Estamos a falar de carros, caminhões, máquinas industriais, máquinas de produção, certo? Então, esses imobilizados são considerados como imobilizados do ativo não corrente. Pessoal, não só empresas que produzem, mas empresas comerciais e prestadoras de serviços também têm imobilizações, como nós já explicamos anteriormente. No ponto 3, nós temos a indispensabilidade. O papel desempenhado pela imobilização é determinante porque, sem adequado ativo fixo, os bens não serão produzidos. Imagina que nós estamos numa empresa de produção, nós não temos os devidos imobilizados. Imagina que nós trabalhamos numa empresa prestadora de serviço. Nós fizemos cópias, mas nós não temos os imobilizados, nós não temos os respectivos imobilizados, ou seja, estamos a falar de impressoras. É indispensável para a nossa atividade social, as impressoras são indispensáveis, certo? Então, pessoal, estamos a falar sobre indispensabilidade. São ativos necessários para a nossa atividade normal. Avançando, pessoal, nós temos aqui, o ativo imobilizado pode ser cindido nas seguintes categorias. Nós já estudamos sobre isso, Estamos a falar do ativo não corrente. O ativo não corrente está dividido em imobilizações corpóreas, investimento financeiro e imobilizações incorpóreas. Pessoal, quando nós estudamos sobre o Plano Geral de Contabilidade, nós já estudamos sobre esses elementos e outros. Nós temos aqui uma informação muito importante. Pessoal, essa é a informação muito importante, certo? O custo de aquisição de imobilizado, estamos a falar quando nós vamos comprar um imobilizado, é igual a o valor da fatura, certo? Mais gastos adicionais. Então, temos aqui a informação. Consideram-se que gastos adicionais, entre outros, os seguintes: prêmios de seguro, frete pagos, frete estamos a falar de quê? Transporte. Gastos de instalação, impostos, despesas de contencioso e notariado. Pessoal, essas informações aqui nós vamos estudar muito em breve, certo? Prêmios de seguro.
O mais importante aqui que nós queremos serão esses três elementos: frete, frete, gastos de instalação e imposto. Frete, estamos a falar do quê? Transporte. Imagina, sempre que nós vamos comprar um imobilizado, nós temos o quê? O valor da fatura, certo? Imagina que o valor da fatura é de 100. Incorremos mais a um gasto adicional de transporte. Fomos comprar uma impressora para a nossa empresa, nossa atividade social, é a prestação de serviço. Nós fizemos cópias e panfletos, certo? Prestamos serviço. Imagina que nós fomos comprar um imobilizado, estamos a falar de uma impressora. Nós fomos comprar uma impressora industrial no valor de 100, certo? Esse 100, qual é o valor? É o valor da fatura, certo? A impressora custa 100, certo? Mas nós incorremos a gastos, quê? Gastos adicionais. Tipo, essa nossa impressora que custou 100, nós incorremos a outros gastos, como transporte, certo? Transporte de 50, mais 50. No final, o custo de aquisição desse imobilizado não será de 100, será de quanto? 150. Por quê? Porque nós adicionamos o transporte. Se nós tivéssemos um gasto de instalação, tipo, compramos a impressora e contratamos a empresa também para fazer a instalação, incorremos mais a um gasto de 50, certo? Vamos pôr aqui 50. Incorremos mais a um gasto de 50, mais 50. No final, a nossa impressora terá um custo final de quanto? 150. Já temos 150. De mais 150 mais 50. Mais 50, 200. No final, a nossa impressora terá um custo final de 200 kwanzas. Por quê? Porque nós consideramos os gastos adicionais, certo? Pessoal, nunca se esqueçam dessa informação. Nós não consideramos o transporte como custo, mas adicionamos ao valor do imobilizado, certo? Então é isso, pessoal. Nós temos aqui o nosso exercício muito simples, muito fácil. Nós temos aqui 10 operações. Temos 10 operações. Lembrando mais uma vez, pessoal, que na aula passada nós já resolvemos um exercício semelhante a este. Então hoje nós resolveremos esse exercício. Lembrando, pessoal, mais uma vez que estamos a pedir os vossos likes, subscrição no canal, porque estamos aqui a fazer grandes operações de graça para vocês. Então é natural que vocês deixem os vossos likes e subscrevam no canal. Então nós temos aqui a nossa empresa. A empresa Frutos do Ambo LDA, todo mundo já sabe que na nossa primeira aula nós estudamos sobre LDA, sociedades, certo? Estudamos um pouco sobre a legislação comercial. Toda a atenção do mundo, pessoal, agora toda a atenção do mundo é necessária. Nós vamos resolver esse exercício muito fácil, muito simples, é praticamente a mesma coisa. A empresa Frutos do Ambo, a nossa empresa, vamos nos colocar no lugar de empresa, certo? Nós temos que pensar como uma empresa, não podemos pensar de uma forma assim, individual, de uma forma singular. Nós agora estamos a agir como uma pessoa coletiva, certo? Nós temos aqui a empresa Frutos do Ambo LDA, que dedica-se à comercialização de quê? Bens alimentares. Então, a nossa empresa vende o quê? Bens alimentares, consumíveis, certo? Estamos a falar de frutas, legumes, certo? Esse tipo de coisa. Apresentou na sua conta a ordem valor de 120 milhões de kwanza e o seu caixa havia um valor de 2 milhões para pequenas despesas, certo? Foram registradas as seguintes operações no ano de 2021. Então, o nosso exercício econômico estamos a realizar no ano de 2021, pessoal. Nós temos aqui 10 operações. 10 operações. Temos aqui a nossa data. Nós já estudamos sobre isso. Temos aqui a nossa data e temos aqui as nossas operações. Então, como é que nós vamos registrar essas operações que aconteceram no ano 2021? Estamos a falar do mês de... Qual mês? Mês de janeiro. Mês de janeiro, certo? 2021, mês de janeiro. Então, como é que nós vamos registrar essas operações que aconteceram no mês de janeiro de 2021? Quais são as informações que nós temos até agora? A aquisição de gerador industrial. A aquisição de gerador industrial, certo? Errado. Nós temos aqui, apresentou na sua conta a ordem valor de 120 milhões de kwanzas.
E o que isso significa? Que na nossa conta banco temos quanto? 120 milhões. 120 milhões de kwanzas. Então nós vamos abrir o nosso banco. Tá vendo? Como é que reprova? Vamos abrir o nosso banco por aí. Porque temos um valor na nossa conta. Nem para ter mesmo. Entende só uma coisa? Esse valor que nós temos na nossa conta no banco está na conta e nós precisamos abrir a conta banco para nós movimentar o dinheiro que está na conta. Para nós poder fazer isso tudo. Para nós poder comprar, aquisição, como é que vamos comprar se nós não temos conta banco aberta? Entendido? Então é isso, pessoal. Nós precisamos abrir a nossa conta banco, porque temos aqui informação que na nossa conta depósito à ordem nós temos quanto? 120 milhões de kwanza. Já que esse é um saldo que já se encontra na conta, nós já aprendemos que quando nós já temos um respectivo valor na nossa conta, consideramos como saldo inicial, certo? Então, temos aqui um saldo inicial de quanto? 120 milhões. Temos um saldo inicial de 120 milhões. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Certo? E temos mais alguma informação, diz assim, e o seu caixa havia um valor de 2 milhões de kwanzas para pequenas despesas, certo? Então, na nossa conta 45.1.1, caixa, significa que nós temos um saldo inicial também na nossa conta caixa, certo? Então é isso, pessoal. Nós temos na nossa conta 43 banco, nós podemos aqui acrescentar um banco, tipo, escrevemos, qual banco? BFA, certo? Entendido? Temos então, nosso banco BFA, nós temos um valor de 120 na milhões. nossa conta temos 120 milhões. Então, agora se nós estamos aptos a fazermos o quê? Realizamos as nossas operações. Por quê? Porque nós já temos o nosso dinheiro, nós repetimos os valores, certo? Podemos tirar daqui para fazer compra de imobilizações fixas. Nós temos aqui a operação número 1, data dia 2 de janeiro de 2021. Nós compramos o quê? Aquisição de um gerador industrial trifásico. Fatura número 639 no valor de quanto? 200 mil. 200 mil kwanza. O que isso significa? Isso significa que nós realizamos uma compra de um imobilizado fixo para a nossa empresa. Sim. Pessoal, nós aprendemos que quando nós compramos um imobilizado, registramos na conta 37, debitamos, ou seja, debitamos na nossa conta imobilizado 11 e creditamos a nossa conta 37, certo? 37.1, que o nome da conta é compra de imobilizações corpóreas. Nós temos aqui a conta, pessoal, 37.1.1. Certo, pessoal? Nós temos aqui a nossa conta 37.1, compra de imobilizações corpóreas. Nós temos aqui o nosso gerador, certo? Temos aqui a conta e precisamos registrar agora. Pessoal, se nós estamos a comprar geradores, nós já temos a conta do crédito, precisamos da conta do débito. Onde é que nós vamos debitar o gerador? Lembrando que estamos a comprar o imobilizado fixo da empresa. Onde vamos debitar o gerador, doutora Alice? Pessoal, nós vamos considerar o gerador como equipamento básico, certo? Nós já ajudamos o plano geral de contabilidade, então isso mesmo para nós é básico. Vamos pegar aqui essa conta. 11.3.1, vamos abrir aqui. Pessoal, é o seguinte, nós temos aqui, debitamos na 11.3.1, gerador. Vamos debitar na 11.3 e vamos creditar na 37.1, gerador. Por quê? Tá entendendo? Onde tá entendendo? Vai explicar, tá entendendo? Pessoal, é o seguinte, nós precisamos de duas contas. Temos aqui a conta. Quando nós estudamos sobre o método das partidas dobradas, nós estudamos estudamos o quê? Para todo débito, existe sempre um crédito com o mesmo valor em uma conta diferente, certo? Então nós temos aqui uma conta do ativo e temos uma conta do passivo. A nossa informação diz que nós compramos gerador industrial, fatura, certo? O que significa uma fatura? Compramos e não pagamos. Compramos e não pagamos. Então isso significa que nós vamos debitar 200 mil gerador. E onde é que vai ser o crédito se nós não pagamos? Onde é que vai ser o dinheiro? Onde é que vai ser o dinheiro? A origem do dinheiro. No caixa. Nós não pagamos, é fatura. Pessoal, nós já estudamos o que é uma fatura. Mas onde é que vai ser o dinheiro? Deixa, Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. O que isso significa? Que nós temos o que com o fornecedor? Dívida. Dívida, vai sair no caixa como se nós não pagamos. Pessoal, nós não pagamos. Então isso significa que nós temos uma dívida com fornecedor de imobilizado. É só isso, acabou. Entendido?
O esquema é esse aqui. O esquema é esse. Sempre que nós aquisição de um imobilizado a prazo, debitamos a nossa conta 11 e creditamos a 37 para nós termos uma dívida com o nosso fornecedor de imobilizado. Não pagamos, vai sair dinheiro do caixa como? Uhum. É? Quando nós pagarmos, vamos creditar a 45 e vamos debitar a 37. Só. O esquema é só esse, muito fácil, muito simples. Então é isso, pessoal. Nós temos aqui um débito e um crédito, certo? Temos a operação número 1. Operação número 1 com o mesmo valor. Nós temos duas contas com o mesmo valor, mas são contas diferentes. Nós fomos comprar um imobilizado. Debitamos na conta 11. Todo mundo sabe que a conta 11 é uma conta do ativo. As contas do ativo debitam-se pelos seus iniciais e aumentos e creditam-se pelo quê? Pelas suas diminuições. As contas do passivo creditam-se pelos seus aumentos e debitam-se pelas suas diminuições. Nós temos aqui um aumento com o fornecedor de imobilizado, certo? Temos um débito e um crédito. É só isso, não tem segredo, é muito fácil. Operação número 2, data no dia 3 de janeiro de 2021, nós fizemos o quê? A nossa empresa. Compramos 2 aparelhos de ar-condicionado, certo? Uhum. Fatura. Pessoal, aqui nas operações, o que nós precisamos é só de aquisição de 2 aparelhos ar-condicionado. Essa informação de monosplit, isso são descrições dos ar-condicionados, certo? Temos fatura 8754 no valor de 150 mil. O que isso significa? Fomos comprar os ares condicionados e não pagamos. Como é que vamos fazer? Vamos registrar. Operação número? 11. Operação número 2. 11.3. É a mesma conta, certo? 150 mil. E vamos... Temos um débito, precisamos de um crédito. Lembrando que nós fomos comprar ar-condicionados, fatura, certo? Significa que nós compramos e não pagamos ainda. Vamos ter uma dívida com o fornecedor de imobilizado. Qual é a conta do fornecedor de imobilizado? 37.1.1, 150 mil. 1, 2, 3. Então é isso, pessoal. Temos aqui os ares condicionados. Nós poderíamos abrir uma outra conta, mas para não termos muitas informações, nós vamos registrar sempre na conta 11.3. Equipamento básico, certo? Uhum. E também temos aqui o gerador, o ar-condicionado, ou seja, consideramos também, vamos abrir aqui outras contas, porque vamos ter um volume de contas muito alto. Mas quando nós tivermos a estudar sobre a informática aplicada à contabilidade, as contas serão diferentes, certo? Uhum. Talvez sim, talvez não. Mas vamos estudar, vamos continuar aqui. Então, pessoal, vamos tirar aqui o gerador, vamos considerar sempre como equipamento básico, certo? Então, pessoal, nós tiramos o gerador e consideramos como equipamento básico. Na verdade, nós vamos comprar sempre equipamentos básicos, certo? Equipamento básico aqui e fornecedores de imobilizações corpóreas. Dúvida? Nenhuma. Operação 2, operação 2. Vamos partir para a operação 3. Operação 3, data. No dia 3 de janeiro, fatura recibo número 24870 pela compra de uma viatura Yassi para o transporte do pessoal no valor de quanto? 15 milhões. 15 milhões. O que isso significa? Significa que no dia 3, né? No dia 3, nós fomos comprar uma viatura para o transporte do pessoal. Então, nós primeiro precisamos da conta a debitar. Qual vai ser a conta a debitar? Qual é o nome da conta? Já estudamos sobre o PGC. Qual é a conta? Vamos recorrer ao Plano Geral de Contabilidade. Qual vai ser a conta? Estamos a falar de imobilizações fixas. Compramos um carro para o transporte do pessoal. Qual é a conta? Conta? Não está a falar classe. Conta. Classe 1. Conta. 11.5. 11.5 equipamento administrativo. Estamos a falar 11.4. Equipamento de carga e transporte. Estamos a falar, precisamos dessa conta. 11.4.1. Então é isso, pessoal. Utilizamos a conta 11.4.1. A conta 11.4.1 estamos a falar de equipamento de carga e transporte, certo? Então, temos aqui a conta 11. Debitamos quanto? 15 milhões. 15 milhões. Por quê? Porque está aumentando a conta do ativo. Operação número 3. 15 milhões. Temos aqui o débito. Precisamos do crédito. De onde é que vem esse dinheiro? Se nós... Operação número 3. Fatura recibo. O que é uma fatura recibo? Significa que nós compramos, certo? E pagamos.
fatura recibo, nós vamos considerar como pagamos via banco, certo? Pagamos. Quem vai pagar 15 milhões em mãos? Sim, tá sabendo? Ninguém. Banco, certo? Então, como é que fizemos? Temos um débito, precisamos E um crédito. de um crédito. De onde é que vai ser o dinheiro? No banco. No banco? Qual banco? BCS, tá aí. Qual conta? 43.1, certo? Certo? Sim. Nós aprendemos, pessoal, o princípio, nós falamos que quando nós compramos um imobilizado, nós estamos a registrar os imobilizados como os contabilistas registram na vida real. Então, nós aprendemos o quê? Primeiro, registrar a dívida com o fornecedor. Isso significa que nós não vamos creditar o banco ainda, certo? E vamos fazer. Está aqui a estrutura. Nós primeiro debitamos a 11, vamos creditar o 37.1, compras de imobilizado. Vamos registrar a nossa dívida primeiro com quem? Com o fornecedor. Ou seja, aqui nós não vamos creditar o banco, aqui nós vamos registrar nossa dívida com o fornecedor primeiro, certo? 15 milhões. Então é isso, pessoal. Temos aqui débito e crédito. Ou seja, como está na nosso esquema, certo? Nós primeiro registramos a dívida com o fornecedor, isso significa que nós temos uma dívida com o fornecedor de quanto? 15 milhões. 15 milhões. E de acordo com o nosso esquema, nós temos aqui, segundo, fazer o pagamento de acordo com as contas de pagamento 43 ou 45 e anular a conta 37. Nós agora vamos fazer o pagamento. Pessoal, isso significa que nós vamos fazer o pagamento. 43 ou 45, vamos creditar e vamos debitar na 37. Vamos anular a conta 37, certo? Por quê? Porque nós compramos e pagamos. Ou seja, agora nós vamos creditar a nossa conta 43, quanto? 15 milhões. 15 milhões. Essa será a operação número 3, certo? Pessoal, temos aqui um crédito, precisamos de um? Débito. Precisamos de um débito. Onde é que vamos debitar? Nós estamos a fazer o pagamento do IAS. Onde nós vamos debitar? Equipamento básico. Não, equipamento. Carga de transporte. Isso é uma questão de lógica. Nós temos aqui um crédito. Nós compramos o IAS. Nós aprendemos que nós primeiro registramos a dívida com o fornecedor. No pagamento, nós creditamos a conta 43 e debitamos a conta 37. Acabamos com a nossa dívida com o nosso fornecedor de imobilizado. Certo? Vamos creditar 43. Creditamos a 43, precisamos debitar qual conta? Qual conta, doutora Lívia? Está aqui, nós já acreditamos a conta. Já acreditamos a 43. Crédito. Vamos debitar onde? 37. 37 pontos. Nós estamos a acabar com a dívida com o fornecedor. Estamos a pagar quem é o fornecedor. E compramos o carro. Registramos a dívida com o fornecedor. Está aqui, compramos. Registramos a dívida. Agora só vamos fazer pagamento. Vamos creditar o banco. Vamos pagar quem? No nosso fornecedor que está nos vendendo o carro. É só isso. Então é isso, pessoal. Nós temos aqui um crédito. Precisamos de um débito. Nós vamos anular a nossa dívida com o fornecedor. Por quê? Porque nós estamos a pagar ao fornecedor a totalidade do valor, certo? Quanto? 15 milhões. O mesmo valor. Operação número 3. Então é isso, pessoal. Temos aqui, nós compramos o IAS. 15 milhões, certo? Registramos a nossa dívida com o fornecedor. Depois, no momento de fazer o pagamento, creditamos o banco e debitamos o nosso fornecedor. É uma conta do passivo aqui, certo? Significa que as contas do passivo debitam-se pelas diminuições e creditam-se pelos saldos iniciais e aumentos. Dúvida? Nenhuma avançando a operação 4. No dia 4 de janeiro, a sociedade frutos do AMBO, ou seja, a nossa empresa adquiriu a pronto pagamento em 4 de janeiro a sociedade Construtor LDA uma vivenda para alugar pelo preço de quanto? 20 milhões, certo? Significa que nós compramos e pagamos, certo? Como é que vamos movimentar? Primeiro, a conta debitar. Qual vai ser a conta debitar? Se nós compramos uma vivenda para alugar, certo? Vamos debitar em qual conta? Uma conta do ativo. Já estudamos, pessoal, nós já estudamos sobre isso quando nós estudamos o plano geral de contabilidade. O que é que nós compramos? Compramos uma casa para nós arrendarmos, certo? Depois dessa renda, vai nos gerar algum proveito, certo? Nossos clientes vão pagar renda, então será um proveito. Vamos registrar na classe? Na classe 1. O proveito. O proveito? Yeah.
Na classe C. Estou a falar só com... Mas deixa só. Tá bom, deixa só. Vamos só registrar o imobilizado. Então, sempre que nós compramos uma, uma casa para arrendamento, nós consideramos como que investimento em imóveis. Pessoal, essa aula nós estudamos quando nós estudamos sobre o Plano Geral de Contabilidade. Conta 11, conta 13.4. Sim. Esta rúbrica destina-se a registrar os imóveis adquiridos que não se destinam a serem usados pela quê? Pela entidade, ou nas operações por ela realizada. Certo? O conceito de imóveis pode revestir a forma de quê? De terrenos, que de edifícios. Então, vamos debitar essa conta, 13.4, certo? Então, é isso, pessoal. Temos aqui a conta 13.4. Temos aqui a conta em 13.4, investimento em imóveis. Temos aqui a conta 13.4.1, certo? Então, copiamos aqui a conta 13.4.1. Então, pessoal, temos aqui a nossa conta 13.4.1, investimento em imóveis. Temos uma vivenda para arrenda, certo? Compramos uma vivenda com o objetivo de ser arrendada. No valor de... Operação número 4, né? Sociedade do Âmbu adquiriu uma vivenda para alugar no preço de quanto? 20 milhões. 20 milhões. Então, vamos debitar 20 milhões aqui. Debitamos 20 milhões. E creditamos aonde? Se nós estamos a comprar um imobilizado, creditamos? Acreditamos Vamos reconhecer a dívida com o fornecedor. Qual é a conta do fornecedor de imobilizado? 37. 37. Creditamos a 37. Quanto? Ponto 1. 20 milhões? 20 milhões. 20 milhões. E, como diz o nosso esquema, fizemos agora o pagamento. De onde é que vai ser o dinheiro? No banco. No banco. Tem que falar os números da conta, né? Estás a ver? Temos que falar 43.4. o número das contas. 43.1. Vai ser quanto? 20 milhões. 20 milhões. E estamos a acreditar o banco, precisamos pagar o nosso fornecedor. Qual é a conta que vamos debitar? Entendeu? Estamos a acreditar o banco, precisamos debitar o quê? O nosso fornecedor. Qual é a conta que vamos debitar? Conta do fornecedor de imobilizado. É 37. 37.1.1, certo? Quanto? 20 milhões. 1, 2, 3. Operação número? 4. Agora vamos para 5. Operação número 4. É só isso, moça. Então é isso, pessoal. É muito fácil. As coisas sempre irão se repetir. Sempre. Certo? Mas para isso vocês têm que conhecer o Plano Geral de Contabilidade. É por isso que nós estudamos o Plano Geral de Contabilidade. 23 aulas sobre o Plano Geral de Contabilidade. Entendido? Vamos avançar aqui. Operação 5. No dia 4 de janeiro, ainda no âmbito da expansão dos seus negócios no mercado nacional, a Sociedade Frutos do Âmbu LDA adquiriu o quê? Adquiriu um mobiliário para o departamento administrativo no valor de 1.200.000 kwanzas, tendo ainda suportado 50.000 kwanzas com transporte do mesmo e efetuado o pagamento via cheque, certo? Via banco. Isso significa que no dia 4 de janeiro, nossa empresa foi comprar o quê? Mobiliário para quê? Departamento administrativo, valor de 1.200.000 kwanzas, certo? Tendo ainda suportado 50.000 kwanzas com transporte do mesmo e efetuado o pagamento via cheque. E o que isso significa? Qual é a conta que vamos debitar? Fomos comprar material imobiliário para a administração da nossa empresa. Estamos a falar de ativos, certo? Sim. Qual é a conta? Equipamento administrativo. Equipamento administrativo 11.5.1. 11.5, pessoal. Temos aqui, compramos no valor de quanto? Estamos aqui na operação 5, compramos o equipamento administrativo, custou quanto? 1.200.000, certo? 1.200.000. 1.200.000. Vamos debitar quanto? 1.200.000 na nossa conta. 11.5.1. 11.5.1, certo? E nós pagamos via banco, né? Vai ser a conta que vamos creditar? Vamos creditar via banco. Yeah. Vamos restar primeiro a dívida com O fornecedor. Então vamos creditar onde? Primeiro.
Na 37.1.1. Sim. Quanto? 1.200.000. Uhum. E o mais, os 50 mil do transporte. Onde é que vamos registrar os 50 mil? É, onde é que vamos registrar mesmo? Onde iremos registrar os 50 mil do transporte dos nossos cadeirões, sofá, mesas para a nossa administração? Esses 50 mil, onde é que nós vamos registrar? O que é que nós aprendemos na teoria? Pessoal, nós aprendemos, é por isso que eu falei que essa informação era de grande importância. Nós aprendemos que o quê? Que o custo de aquisição do imobilizado corpóreo é igual ao valor da fatura. Nós temos quanto? O valor da fatura, 1.200.000, certo? Uhum. 1.200.000. Mais o gasto adicional. Mais do que gastos adicionais. Temos gastos adicionais de quanto? 50 mil. 50 mil. Então isso vai ser igual a 1 milhão mais 50 mil, certo? 1.250.000. 1.200.000. Vamos ter o nosso imobilizado. Vai ter um custo de aquisição de quanto? 1.250.000. É só isso, pessoal. Muito fácil. Por quê? Porque transporte nós sempre incluímos no custo de aquisição, certo? Se nós tivéssemos gasto de instalação, imposto, nós também iríamos agregar no custo de aquisição. Então isso significa que aqui nós também, pessoal, nós podemos somar 250 mil, mas vamos colocar aqui 50 mil, certo? 50 mil. Vamos registrar também a dívida com o nosso fornecedor no valor de 50 mil, certo? Até que nós poderíamos somar, mas é tudo igual, certo? Então, nós temos aqui, registramos a nossa dívida com o fornecedor, compramos imobilizado, registramos a nossa dívida com o fornecedor e precisamos fazer o pagamento. De onde é que vai ser o dinheiro? Aqui a operação diz que nós efetuamos via cheque. Via banco. Via banco. Então vai sair quanto? 1.250.000, certo? Sim. 1.250.000. Diretamente. Yeah, tanto faz, o valor será sempre o mesmo. 1.250.000 e vamos acabar com a nossa dívida com o nosso fornecedor no valor de quanto? Dos materiais imobiliários? Sim, sim. De 1.250.000. 1.250.000, o mesmo valor, certo? Então é isso, pessoal. Temos aqui, registramos a nossa dívida, compramos os nossos equipamentos básicos, 1.250.000 mais 50 mil, 1.250.000 mais, aliás, 1.200.000 mais 50 mil, certo? 1.200.000 mais 50 mil, e na hora de fazer o pagamento nós pagamos 1.250.000, ou seja, 1.200.000 mais o custo 50. de transporte, certo? Mais o frete, 50 mil. Então nós fizemos o pagamento ao nosso fornecedor. Está aqui, nós pagamos a imobilização corpórea mais o transporte, certo? Então é isso, pessoal. Muito fácil, muito simples. Vamos avançar. Temos aqui a nossa operação 6. No dia 5 de janeiro de 2021, a Sociedade de Frutos do Ambo adquiriu uma máquina, né? Estamos a falar de uma ferramenta industrial. Adquiriu uma máquina para selar sacos na quantia de 1.250.000 kwanzas. 1.500.000 kwanzas, certo? Acrescidos de 45.000 kwanzas para testar a máquina e 100.000 kwanzas referente aos gastos de preparação do local. Sim, sim. Isso significa o quê? Que nós fomos comprar a máquina, como nós já aprendemos, certo? Então é isso, pessoal. Nós adquirimos uma máquina, né? Nós adquirimos uma máquina no valor de 1.500.000 kwanzas, acrescidos de 45.000 kwanzas para testar a máquina, e 100.000 kwanzas referentes aos gastos de preparação do local onde será instalada a máquina, certo? Então como é que nós fizemos? Nós fizemos a mesma coisa. Nós temos o valor da máquina. O valor da máquina foi de quanto? 1.500.000, certo? Nós temos 1.500.000 mais quanto? Mais os gastos adicionais, certo? Gastos adicionais quais são? 45.000 mais 100.000. mais 100.000. Temos um total de 1.645.000. Isso significa que nós fomos comprar o imobilizado, equipamento básico, certo? Equipamento básico, vamos registrar na conta equipamento básico. Quanto? 1.645.000. Então, pessoal, nós temos aqui 1.645.000. Compramos a máquina, certo? Mais os gastos adicionais. Sim. Então, temos aqui um débito, precisamos de um crédito. Onde nós vamos creditar? Na 37.
na 37, 37,1, quanto? 1.645.000. O mesmo valor, certo? As informações que nós recebemos é que nós pagamos a máquina, não compramos a crédito, certo? Sim. Pagamos a máquina, de onde é que vai ser o dinheiro? Então temos dívida praticamente. Pessoal, nós praticamente compramos a máquina na sua totalidade, certo? Pessoal, nós adquirimos a máquina via fatura recibo, certo? Então, nós não adquirimos a máquina a crédito nem a prazo. Nós compramos de facto a máquina e os gastos adicionais, certo? Então isso significa que nós vamos debitar, vamos creditar, vamos fazer o pagamento agora. Já registramos a dívida, como é que vamos fazer o pagamento? Pessoal, vamos fazer o pagamento, 1 milhão, quanto? 1.645.000. 1.645.000 kwanzas. E vamos debitar aonde? Nosso fornecedor com o mesmo valor, certo? 1.645.000. Então é isso, pessoal. Temos aqui a operação número 6. Onde é que está? Temos aqui, debitamos o equipamento básico, certo? Debitamos equipamento básico, creditamos, registramos a nossa dívida com o fornecedor e no momento do pagamento creditamos o banco e liquidamos a nossa dívida com o fornecedor. Significa que nós não temos mais nenhuma dívida com o nosso fornecedor. Então, pessoal, temos aqui a operação número 7. A operação número 7 diz assim: foi no dia 5 de janeiro de 2021. A Sociedade de Frutos do Ambo LDA adquiriu financiamento bancário. A Sociedade de Frutos do Ambo LDA constituiu um financiamento bancário no BAE no valor de 25 milhões e assim iniciou a construção da sua nova sede, tendo suportado gastos na compra de um terreno bruto de 1.000 metros quadrados no valor de 10 milhões de kwanzas e tijolos no valor de 2 milhões de kwanzas, bem como sacos de cimento no valor de 5 milhões de kwanzas. Areia, ou seja, 2 carradas de areia no valor de 200 mil kwanzas. Assim, o projeto encontrava-se definitivamente concluído, ou seja, nós fomos ao banco, constituímos o quê? Um financiamento bancário, certo? Sim. E qual é a conta que nós utilizamos quando queremos fazer um empréstimo bancário? Empréstimos. Empréstimos, qual é o número da conta? Classe 3. Classe 3. 32. 33. Certo, pessoal? Nós temos aqui a conta 33. 33.1. Vamos utilizar aqui a conta, certo? 33.1.1.1. Qual é o banco que nós fomos pedir empréstimo? BAE. Banco BAE. Certo? Pedimos empréstimo de quanto? 25 milhões. Fizemos um crédito no valor de 25 milhões, certo? É isso aí, 25 milhões. Vai debitar ou vai creditar essa conta? Vai debitar. A conta 33 é uma conta do passivo. Já estudamos sobre isso, certo? Vai creditar. Vai creditar quanto? 25 milhões. Nós vamos fazer um crédito bancário. Significa que precisamos de uma conta que vamos debitar. Qual é a conta que vamos debitar? De onde é que vai esse dinheiro? No caixa. No banco, certo? Mas já não está saindo do banco. Está saindo do banco 33 empréstimos. Vai na nossa conta ordem. Quando você vai fazer um crédito, será que você põe esses 25 milhões na tua caixa? Não. Não. Vai onde? Na tua conta ordem ou seja, na conta ordem da empresa, 43, certo? Certo. Então, vamos debitar a 43. Quanto? 25 milhões. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 25 mesmo valor, só isso. Depois temos mais informações. Diz o quê? 25 milhões. E assim iniciou a construção da sua nova sede, tendo suportado gastos na compra de terreno bruto, certo? De quanto? 1.000 ou seja, 1.000 essa é a dimensão, né? Esse espaço. No valor de 10 milhões. No valor de 10 milhões. Nós fomos comprar um terreno, significa que nós estamos a construir a nossa nova sede, certo? Então, qual é a conta que nós vamos utilizar? Vamos utilizar a conta terrenos em bruto, certo? Certo. 11.1. 11.1.1, entendido? Certo? Certo. Errado. Tá certo, o primeiro terreno bruto. Pessoal, quando nós estudamos sobre o plano geral de contabilidade, nós estudamos sobre a conta 14.1, obras em curso, certo? Nós estudamos que temos uma observação muito importante. Segundo o plano geral de contabilidade, deve ser incorporados o custo de aquisição do imobilizado, certo? O quê? O preço de compra,
os gastos suportados direta ou indiretamente para colocar o bem em condições de utilização, certo? Sempre que nós estivermos a construir uma determinada imobilização, uma obra, nós primeiro devemos registrar nessa conta de passagem. Ou seja, a conta 14.1, imobilizações em curso, é uma conta de passagem. Enquanto durar nossa obra, nós vamos sempre debitar essa conta. Imagina que nós estamos a construir a nossa sede. Nós temos o terreno, temos saco de arroz, temos sacos de cimento, queria falar trigo. Temos saco de cimento, temos outros brita, certo? Esses serão todos gastos adicionais. Serão sempre agregados na conta 14.1, certo? Nós já estudamos sobre isso. Então vamos utilizar aqui a nossa conta, pessoal. Imobilizações em curso. Temos aqui 14.1, obras em curso. Então temos aqui obra em curso, compramos o terreno no valor de 25 milhões de pontos. Não, esse é o valor do empréstimo que nós fizemos ao banco. Tendo suportado gastos na compra de um terreno bruto no valor de 10 milhões. Certo? Compramos 10 milhões, debitamos a conta 10 milhões, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 10 milhões. Certo? Nós aprendemos lá na teoria que todos os gastos relacionados com a construção da nossa sede serão acrescentados, ou seja, serão agregados, serão mantidos nessa conta 14. Nós temos aqui tijolos no valor de quanto? 2 milhões. 2 milhões. Temos mais cimentos no valor de quanto? 5 milhões. Temos areia no valor de 200 mil. 200 mil. Então isso significa que nós teremos aqui quanto? 2 milhões, né? 1, 2, 3, 2 milhões mais quanto? 5 milhões. 5 milhões. 200 mil. E 200 mil da areia, certo? Isso significa que esses valores sairão, nós compramos para construirmos a nossa nova sede, certo? Significa que nós temos quanto nessa conta? 17 milhões e 200 mil kwanzas, certo? Então, nós temos um débito de 17 milhões e 200 mil kwanzas. De onde é que vai sair? De onde? Precisamos do crédito, certo? Onde é que vamos creditar? Lembrando que são imobilizações, precisamos registrar a nossa dívida com o fornecedor de imobilizado, certo? Então, nós temos aqui quantos débitos? 1, 2, 3, 4. 4 débitos, certo? Precisamos de um crédito. Já estudamos sobre o método das partidas dobradas, certo? Para todo débito tem que existir sempre um crédito. Ou para vários débitos tem que existir um crédito. Ou para vários créditos tem que existir um débito, certo? Com o mesmo valor. Então, nós temos aqui 17 milhões e 200 mil kwanzas, precisamos de um crédito. Qual é a origem desse dinheiro? Será que nós compramos a crédito ou a prazo, mas nós já sabemos que compramos recibo, certo? Compramos e pagamos. Então, nós precisamos primeiro... A forma de movimentar é a mesma, vamos fazer sempre a mesma coisa, certo? Nós precisamos registrar a nossa dívida com o fornecedor. Qual é a conta fornecedor de imobilizado? Do fornecedor? 37.1. Está aqui quanto? 1 milhão. Qual é o valor? 17 milhões e 17 milhões e 200, certo? 17 milhões e 200 mil kwanza. Nós registramos a nossa dívida com o fornecedor. Agora, vamos fazer o pagamento. Vamos creditar o banco quanto? 17 milhões. 17 milhões e 200. E agora vamos acabar com a nossa dívida com o fornecedor. Vamos debitar a conta 37.1, certo? Quanto? 17 milhões e 200. 17 milhões e 200. Muito fácil, muito simples. Temos mais alguma informação sobre essa operação número 7? Temos informação, diz assim. Pessoal, é só um exemplo. Só um exemplo, certo? Sempre que nós estivermos a comprar, a construir uma sede ou qualquer coisa da nossa empresa, nós mantemos na conta 14, todos os gastos adicionais mantemos até o bem estar totalmente concluído, certo? Aqui nós temos informação que diz assim: assim, o projeto encontrava-se definitivamente concluído, certo? Isso significa que a nossa obra terminou. Sim. Certo? A nossa obra terminou. A nossa nova sede já foi realmente terminada a obra. A obra terminou. O que isso significa? Significa que a nossa conta 14 terá que ter um saldo nulo, certo? Nós construímos a nossa sede, então nós vamos fazer o seguinte. Se a nossa obra terminou, a nossa sede,
nós precisamos da conta edifícios, certo? Então vamos no plano geral de contabilidade e procuramos por edifício. Vamos considerar integrado em conjunto administrativo e comerciais, certo? Certo. Então, pessoal, as informações que nós temos até agora indica que a nossa obra terminou. Ou seja, essa conta, como eu disse, essa conta 14 é uma conta de passagem. Quando a obra de facto termina, nós precisamos saldar essa conta. Isso significa que a nossa obra terminou, como eu já disse, vamos enviar os respectivos valores, ou seja, os gastos com terreno, com os blocos, com tudo, porque a nossa obra já está terminada, já temos o prédio completo, certo? Então nós precisamos transferir todos os valores que nós temos a débito na conta 14, temos quanto? 17 milhões e 200, certo? Para a conta, temos um crédito, precisamos debitar só a conta edifício sede. Só isso, certo? É só isso, acabou. Então aqui significa que nós temos um saldo nulo. Temos 17 milhões e 200. Aí também Temos 17 milhões e 200. Essa conta, sempre que as obras terminam, essa conta terá que ter um saldo nulo. Enquanto as obras não terminarem, essa conta, os valores estarão sendo sempre todos os gastos, acrescentados. sim, serão sempre acrescentados a débito nessa conta. Dúvida? Nenhum. Tá muito fácil, muito simples. Então é isso, pessoal. Temos aqui a nossa operação 8 no dia 5 de janeiro de 2021. A nossa empresa, Frutos do Ambo LDA, no âmbito das suas atividades de gestão, adquiriu o quê? Adquiriu a empresa Ponto Connect LDA, um software de gestão no valor de 300 mil kwanzas, certo? Nós adquirimos o quê? Um software de gestão para a nossa empresa. Qual é a conta que nós vamos debitar? Classe 1. Classe 1. Conta 12. Conta 12. Então, pessoal, vamos utilizar aqui a conta 12.9.1. Outras imobilizações incorpóreas, certo? Então, nós temos aqui a nossa conta software 12.9.1. Imobilização incorpórea. Nós temos informações que nós compramos o software no valor de quanto? Software de gestão no valor de 300 mil kwanzas. Então, nós precisamos debitar essa conta no valor de 300 mil kwanzas, certo? E temos aqui o valor do débito, precisamos registrar o nosso crédito em uma outra conta. Na compra de... Precisamos registrar a nossa dívida com o fornecedor. Qual é a conta? 37.1.1. 37.1.1, certo? Meu certo, mas meu errado também. Por que está meu certo? Por quê? Porque nós temos a 37.1, temos aqui 37.1.1, compras de imobilizado corpóreo. Nós estamos a comprar um imobilizado incorpóreo. Vamos utilizar 37.1.2. Sim. Então temos que criar uma outra. Temos que criar uma outra conta, certo? Então, nós temos aqui a 37.1.2, compra de imobilizados incorpóreo. Nós precisamos creditar, certo? Registrar a dívida com o fornecedor primeiro. E agora precisamos fazer o pagamento. De onde é que vai ser o dinheiro? O dinheiro vai sair no banco. Vai ser no banco. Vamos creditar quanto? 300 mil. 300 mil. E vamos debitar aonde? Vamos debitar na 37. Na 37. Vamos liquidar a nossa dívida com o fornecedor, certo? No mesmo valor. Então é isso, pessoal. Temos aqui a operação número 8 que nós terminamos, graças a Deus. Operação muito simples. Pessoal, isso é mesmo só isso. Vai se repetir sempre que nós tivermos a comprar um imobilizado do ativo não corrente. A forma é só essa. Muito fácil, muito simples. E temos aqui a nossa operação número 9, que diz assim. A empresa Frutos do Ambo LDA, a nossa empresa, certo? Adquiriu Há um fornecedor. Nosso fornecedor é a MIWSA, vamos falar de uma sociedade por cota, certo? Duas licenças de quê? Software. Duas licenças de software para o registro dos seus produtos. Por uma quantia total de 100 mil kwanzas. Ou seja, pessoal, nós temos, que inclui, né? Duas licenças, 2 vezes, ou seja, uma licença custou quanto? 40 mil. Adquirimos 2 licenças. Isso significa que nós fizemos 2 vezes 40 mil, 80 mil. Sim. Mais a instalação, 20 mil. Então totalizou quanto? 100 mil. Nós já aprendemos que os gastos suportados para pôr o imobilizado em acordo, funcionamento, certo? Somamos os gastos adicionais com o valor
do software, ou seja, com o valor do imobilizado. Então é isso, pessoal. Quando nós tivermos licenças, temos aqui a licença do computador, as duas licenças que estamos a falar software, certo? Custou quanto? 80 mil. Mas o gasto de instalação, 20 mil, certo? Então, 80 mil mais 20 mil, 100 mil. É por isso que nós temos aqui a conta 37.1.2. Ou seja, temos aqui a conta, debitamos aqui, estamos a falar da operação 9, certo? Então é isso, pessoal. Nós temos aqui os 100 mil, certo? Estamos a falar da operação número 9. Debitamos 100 mil na 12.9.1. Registramos a dívida com o nosso fornecedor. É a mesma coisa que nós estamos a fazer sempre. Registramos a nossa dívida com o fornecedor aqui, 100 mil. E no momento do pagamento, nós debitamos a conta do fornecedor, 37, 100 mil, e creditamos a origem, de onde é que vem o dinheiro para fazer o pagamento, certo? E creditamos 43. Depósito à ordem, certo? Dúvida? Sim. Então é isso, pessoal. Essa operação 9 já está praticamente terminada. A última operação que nos resta é a operação número 10. Finalmente, a operação número 10. A Sociedade Fluxo do Ambo, LDA, adquiriu um terreno com arranjos de 500 metros quadrados, cheque, pelo preço de quanto? 10 milhões. Isso significa que nós fomos adquirir um terreno com arranjo. Qual é a conta? 11.1.2. Vamos debitar terrenos com arranjos, certo? Compramos a quanto? Qual é o valor? 10 milhões. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E agora que nós compramos o terreno, nós precisamos registrar a nossa dívida com quem? Com o fornecedor, certo? Qual é a conta? 37.1. 37.1.1 e não 37.1.2, por quê? Porque aí é para as imobilizações incorporadas. Certo, é para imobilizações incorpóreas. Nós estamos a tratar agora de uma imobilização corpórea, certo? Qual é o valor? 10 milhões. Então é isso, pessoal. 37.1, equipamento básico. Pessoal, 10 milhões. Nós estamos gastando na 37.1, mas na verdade estamos a falar de qual conta? Compras de imobilizações corpóreas, certo? Sim. E temos um crédito na respectiva conta de terrenos com arranjos de 10 milhões. Nós compramos, pagamos, certo? Nós precisamos reconhecer pagar a nossa dívida. Nós precisamos fazer o pagamento, certo? De onde é que vai ser o dinheiro? Do banco. 10 milhões. E precisamos debitar em algum lugar. Estamos a pagar a nossa dívida com o fornecedor, certo? 10 milhões, 10 milhões. Operação número 10. Operação número 10, operação número 10. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje, aula muito fácil, muito simples. Nós temos aqui, graças a Deus, nós conseguimos registrar todas as nossas imobilizações do ativo fixo. Estamos a falar do ativo fixo, certo? Estamos apenas registrando o ativo fixo. Lembrando, pessoal, que amortizações nós estudaremos nas próximas aulas. Nós não podemos amortizar, né? Porque nós estamos a seguir uma sequência aqui do canal, estamos a seguir uma sequência sobre as aulas. Nós não podemos misturar os temas, certo? Muita gente vê fumo na contabilidade porque há muita mistura de temas. As pessoas, ao mesmo tempo que as pessoas estão aprendendo sobre registro de imobilização, estão aprendendo também sobre amortizações, estão aprendendo também sobre IRT, estão aprendendo sobre imposto de selo, certo? As pessoas aprendem tudo assim, tudo misturado de uma forma bruta, certo? Então aqui no canal, nosso objetivo aqui é separar ou seja, nosso objetivo aqui é separar as disciplinas. Nós estamos a estudar primeiro contabilidade, depois vamos estudar fiscalidade, certo? Então, também aqui é a mesma coisa, estamos a estudar imobilizações do ativo fixo. Depois, quando nós estudamos sobre imobilizações do ativo fixo, vamos estudar sobre amortizações. Só assim que nós estamos aptos para estudar sobre a classe 2, resistências, porque nós sabemos que a compra de imobilizações do ativo não corrente é um pouco diferente sobre compra de existências da classe 2, certo? Existem características, são elementos completamente diferentes, certo? Mas também não tem assim muita diferença. Nós só temos que aprender a registrar o custo das mercadorias vendidas, certo? É isso, basicamente isso. Então é isso, pessoal. Na próxima aula nós vamos aprender, ou seja, nós já aprendemos, vamos saldar essas contas.
certo? Uhum. Na missão dessas contas. Então, é isso, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal. Tamo juntos e fomos!